Ele se inclinou, seu hálito quente roçando a pele dela úmida de chuva, sua voz um ronco baixo como um trovão distante. Você tem a minha atenção. Foi uma frase que ecoaria na mente de Elara por semanas, uma parte aterrorizante e uma parte inebriante. Uma frase que mudou tudo, mas antes daquele momento, antes que o CEO milionário, com olhos como lascas de gelo, sequer notasse que ela existia, havia apenas a tempestade, uma cerca quebrada e o desespero silencioso de uma jovem tentando evitar que seu pequeno mundo desmoronasse. Se você já se sentiu invisível, se já se perguntou se um pequeno ato de bondade poderia mudar seu destino, então ouça com atenção, porque esta história é para você. Um lembrete de que, às vezes, as conexões mais fortes são forjadas nos lugares mais quebrados. A tempestade chegou sem aviso, uma fúria de vento e chuva que assolou o pequeno e tranquilo vale onde Elara morava. Ela se sentou ao lado da cama de sua mãe, segurando a mão fina da mulher, ouvindo o vento assobiar pelas frestas da velha casa alugada e a chuva açoitar as vidraças como punhados de cascalho atirados. A cada trovoada, sua mãe se encolhia, seus olhos fechados se apertando, marcados por linhas de preocupação. A doença roubara sua força, mas não conseguia roubar seu medo. E esse fardo, junto com todos os outros, caía diretamente sobre os ombros de Elara. Ela tinha apenas 24 anos, mas se sentia com um século de idade. Seus dias eram um ciclo implacável: cuidar da mãe, trabalhar em um emprego de meio período em uma lanchonete local onde as gorjetas mal cobriam o aluguel e os medicamentos, e tentar dormir algumas horas entre as preocupações. Seus sonhos, antes tão vibrantes e coloridos quanto o jardim que ela sempre desejara cultivar, haviam desbotado para o cinza, coisas distantes. Quando o amanhecer rompeu, a tempestade havia passado, deixando para trás um mundo encharcado e maltratado. O ar puro carregava o cheiro de terra molhada e folhas machucadas. Elara saiu, suas botas de borracha afundando na lama macia. Seu coração afundou ao ver a destruição. Um galho de árvore maciço havia se quebrado e caído, esmagando uma seção do telhado frágil de sua varanda. Mas o pior era a cerca. Não a sua cerca, mas a que pertencia à propriedade vizinha. Era uma vasta e misteriosa propriedade que se espalhava pela colina com vista para o vale. Pertencia a um homem que Elara nunca conhecera. Alguém a quem os moradores da cidade se referiam apenas como Juliano Monteiro, um poderoso CEO da cidade que usava a enorme casa no topo da colina como um raro refúgio de fim de semana. A cerca de madeira branca, normalmente impecavelmente mantida, agora tinha uma longa seção derrubada pelo vento, suas tábuas estilhaçadas jazendo em uma pilha no gramado de Elara. Um calafrio de pânico percorreu sua espinha. Ela não tinha dinheiro para consertá-la. Não tinha dinheiro nem para consertar sua própria varanda. A ideia de confrontar um CEO rico, que provavelmente ficaria furioso e exigiria pagamento, fez seu estômago se contrair. Ela não podia arcar com mais uma conta. Olhando para as tábuas quebradas, uma ideia surgiu na mente de Elara. Seu pai fora carpinteiro. Ele a ensinara a segurar um martelo antes mesmo de ela saber ler. No velho galpão, suas ferramentas ainda permaneciam, cobertas por uma camada de poeira e tempo. Era uma ideia maluca, uma aposta. Mas se ela pudesse consertar sozinha, talvez o CEO nunca soubesse que ela existia. Ela poderia consertar o dano silenciosamente e voltar à sua vida de invisibilidade. Nos 2 dias seguintes, Elara trabalhou incansavelmente. Ela limpou os destroços, usando toda a sua força para arrastar o galho pesado para fora da linha da cerca. Entrou no galpão, tirando o pó dos pregos enferrujados e do martelo familiar de seu pai. O peso dele em sua mão parecia certo, uma dor agridoce no coração. Ela mediu, serrou e martelou. O suor brotava em suas têmporas, misturando-se com a serragem. Ela trabalhou com concentração feroz, seu mundo se reduzindo ao som rítmico do martelo batendo nos pregos e ao cheiro fresco de pinho. No final do 2º dia, enquanto o sol começava a se pôr,
pintando o céu em cores de fogo. Ela terminara. A cerca não estava perfeita. A nova camada de tinta branca era um pouco mais brilhante que o resto, e se você olhasse de perto, podia ver que as tábuas não estavam perfeitamente alinhadas, mas estava de pé, estava inteira. Elara deu um passo para trás, as mãos nos quadris, sentindo um pequeno florescer de orgulho através de sua exaustão. Ela conseguira. Havia evitado um desastre potencial. Nesse exato momento, um carro preto e elegante, silencioso como uma pantera, subiu pela estrada de terra e parou ao lado dela. A janela traseira se abriu, revelando um homem em um terno caro, com cabelos escuros perfeitamente penteados e um rosto afiado e esculpido que parecia ter sido esculpido em mármore. Seus olhos, da cor de um céu de tempestade, varreram Elara e pousaram na seção recém-consertada da cerca. Era ele, Juliano Monteiro. O coração de Elara parou. Ela ficou paralisada, o martelo ainda na mão, coberta de sujeira e suor. Era exatamente isso que ela estava tentando evitar. Ele saiu do carro. Era mais alto do que ela imaginara, e sua presença era avassaladora. Ele caminhou até a cerca, seus dedos longos e elegantes roçando levemente a superfície de uma tábua nova. Ele não disse nada. Seu silêncio mais intimidador do que qualquer repreensão. Elara prendeu a respiração, esperando pela raiva. Depois do que pareceu uma eternidade, ele se virou para ela. Olhou diretamente em seus olhos, um olhar penetrante que a fez se sentir totalmente exposta. Ela podia ver seu próprio reflexo nos dele, uma garota pequena e suja segurando um martelo. E então, ele se inclinou, o espaço entre eles diminuindo. Seu hálito quente roçou a pele dela úmida de chuva. Sua voz um ronco baixo como um trovão distante. Você tem a minha atenção. As palavras pairaram no ar calmo da noite. Não era uma acusação. Não era um elogio. Era outra coisa. Algo que Elara não conseguia começar a decifrar. Era o começo de algo que ela nunca poderia ter antecipado. A cerca podia ter sido consertada, mas a fronteira entre seus dois mundos apenas começara a rachar. Elara ficou ali, o martelo de repente pesado em sua mão. As palavras de Juliano Monteiro se repetiam em sua mente, cada repetição assumindo uma tonalidade diferente de significado. A atenção de um homem como ele era uma bênção ou uma maldição? Ela não sabia, mas sabia de uma coisa com certeza: sua vida de invisibilidade acabara. Juliano não disse mais nada. Apenas lhe deu um último olhar indecifrável. Depois se virou. Deslizou de volta para seu carro de luxo e desapareceu pela estrada sinuosa até a colina. Elara foi deixada sozinha com seu coração batendo descontroladamente e um enorme ponto de interrogação pairando no ar. No dia seguinte, enquanto Elara preparava o café da manhã para sua mãe, houve uma batida na porta. Não era a batida familiar do carteiro ou de sua vizinha. Esta batida era firme e confiante. Quando ela abriu, uma mulher em um terno de negócios cinza, de aparência perspicaz e eficiente, estava parada ali. "A senhora é Elara Ribeiro?" perguntou a mulher, seu tom neutro. "Sim, sou eu. Sou a assistente do Sr. Juliano Monteiro. O Sr. Monteiro gostaria de lhe fazer uma oferta." Um calafrio percorreu a espinha de Elara. Uma oferta? Ela esperava uma conta, uma reclamação, não uma oferta. Que tipo de oferta? A assistente estendeu um tablet. Na tela, havia um breve contrato. O Sr. Monteiro ficou impressionado com o seu trabalho na cerca. Ele está procurando por uma zeladora e caseira para a propriedade. O trabalho envolve a manutenção dos jardins, pequenos reparos conforme necessário e garantir que tudo esteja em boa ordem. O salário. A mulher mencionou um valor que fez Elara ofegar. Era mais que o triplo do que ela ganhava na lanchonete. Era o suficiente para cobrir o aluguel, os medicamentos de sua mãe e ainda sobrar um pouco. "Por quê?" sussurrou Elara, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. "Por que eu? O Sr. Monteiro acredita que alguém que cuida da cerca de um estranho cuidará de sua propriedade," respondeu a assistente roboticamente. "A senhora tem uma semana para considerar."
Se aceitar, assine aqui. Depois que a mulher partiu, Elara sentou-se à mesa da cozinha, olhando para o contrato. Parecia um bilhete de loteria premiado. Bom demais para ser verdade. Havia alguma armadilha? Juliano Monteiro me parecia o tipo de homem que fazia coisas sem motivo. Talvez ele apenas tivesse pena dela. O pensamento feriu o orgulho de Elara. Mas então ela olhou para o quarto onde sua mãe dormia tão fracamente. O orgulho não podia comprar remédios. Ela aceitou o emprego. Seu primeiro dia foi surreal. Ela subiu a longa e inclinada entrada até a mansão de Juliano. A casa era ainda maior e mais imponente de perto. Uma maravilha moderna de vidro e aço que parecia deslocada na paisagem selvagem e natural. Não havia ninguém para recebê-la. A chave do galpão do zelador e uma lista de tarefas haviam sido deixadas em um cofre, exatamente como a assistente instruíra. A maior parte da propriedade era coberta por gramados bem cuidados e árvores nativas. Mas nos fundos da casa, escondido atrás de um muro de pedra, havia algo totalmente diferente. Era um jardim esquecido. Deve ter sido lindo um dia. Elara podia ver sua estrutura sob as ervas daninhas e vinhas emaranhadas. Havia um caminho de paralelepípedos agora sufocado por musgo. Uma pequena fonte com um anjo de pedra que há muito parara de jorrar. E canteiros do que um dia foram rosas, agora apenas arbustos espinhosos e desgrenhados. No centro, sentava-se um banco de teca, envelhecido e acinzentado pelo tempo e pelos elementos. O lugar exalava uma tristeza profunda, parecia um segredo que fora deixado para se apagar. Sua lista de deveres não fazia menção a este jardim. Apenas listava tarefas de rotina: cortar a grama, aparar as sebes, capinar a entrada principal. Mas Elara não conseguia desviar o olhar dele. Sentiu uma atração poderosa, uma conexão com este espaço negligenciado. Ela decidiu começar por aqui. Foi um pequeno ato de desafio, um desvio da lista prescrita, mas parecia a coisa certa a fazer. Começou arrancando as maiores das ervas daninhas, seus dedos trabalhando com perícia, puxando as raízes das coisas que estavam sufocando a vida por baixo. Lentamente, o caminho de paralelepípedos começou a emergir. Ela trabalhou o dia todo, parando apenas para beber água do cantil que trouxera. Não viu sinal de Juliano. A casa permaneceu imóvel e silenciosa, suas grandes janelas de vidro como olhos vagos a observando. Enquanto o sol começava a se pôr, Elara havia limpado um pequeno canto do jardim. Encontrou algumas plantas de lavanda resilientes ainda tentando florescer em meio às ervas daninhas, e seu doce e calmante perfume encheu o ar. Exatamente quando estava arrumando suas coisas para ir embora, ouviu um som atrás de si. Juliano Monteiro estava parado ali, no terraço que levava ao jardim, com as mãos nos bolsos. Há quanto tempo ele estava observando? Isso não estava na lista, disse ele, sua voz indecifrável. O coração de Elara bateu mais rápido. Eu sei, sinto muito, é que... Parecia que precisava mais de atenção. Ele desceu os degraus, aproximando-se de onde ela estivera trabalhando. Olhou para o pedaço de pedra limpo, para as plantas de lavanda. Uma expressão passou por seu rosto, rápida demais para Elara captar. Parecia quase dor. Isso era da minha esposa, disse ele, sua voz mal um sussurro. Ela amava este lugar. Depois que ela faleceu, não consegui mais entrar aqui. A confissão repentina pairou entre eles, mais pesada e íntima do que qualquer coisa que Elara pudesse ter imaginado. Explicava a negligência, a tristeza, explicava tudo. Ele não a contratara apenas para consertar uma cerca. Ele a contratara, consciente ou não, para começar a consertar algo que estava quebrado dentro dele por muito tempo. Elara não sabia o que dizer, apenas ficou ali, ouvindo o canto dos grilos no crepúsculo. Juliano olhou para ela, e desta vez, em seus olhos cinzentos, Elara não viu frieza. Viu outra coisa, uma vulnerabilidade cuidadosamente escondida. Continue, disse ele, traga-o de volta à vida. A confissão de Juliano sobre sua falecida esposa mudou completamente a dinâmica entre eles.
Não se tratava mais de um chefe rico e uma jardineira pobre. Tornara-se algo muito mais complexo e frágil. O muro de pedra ao redor do jardim não era a única barreira que fora cruzada. Uma invisível ao redor do coração de Juliano parecia estar se quebrando também. Os dias seguintes caíram em um novo ritmo. Elara chegava todas as manhãs e, em vez de ficar sozinha com as plantas, muitas vezes estava ciente da presença de Juliano. Às vezes, ele simplesmente se sentava no terraço com uma xícara de café, observando silenciosamente seu trabalho. Outras vezes, ele lhe trazia uma garrafa de água gelada no meio da tarde, um pequeno gesto que falava volumes. Lentamente, o silêncio foi substituído pela conversa. No início, era apenas sobre o jardim. "Que flor é essa?" ele perguntava, apontando para um botão que Elara resgatara das vinhas. "É uma peônia", respondia ela, sorrindo. Sua esposa devia amá-las, elas simbolizam prosperidade e um casamento feliz. Ele não respondia, mas Elara via seu olhar suavizar. Ela lhe contou sobre seu pai, sobre como ele a ensinara o amor pela terra e pela madeira. Compartilhou pequenas lembranças, o cheiro de serragem em sua oficina, o orgulho de sua primeira planta de tomate bem-sucedida. Pela primeira vez em anos, Elara sentiu que alguém estava realmente a ouvindo. Não apenas ouvindo, mas entendendo. Juliano, em troca, começou a se abrir, pedaço por pedaço. Ele não falava muito de sua esposa. O nome Isabela foi proferido apenas uma vez em um tom baixo e reverente. Mas ele falou de suas viagens, de cidades estrangeiras e reuniões de diretoria estressantes. Falou da pressão de dirigir uma corporação maciça, da solidão no topo. Em seu mundo, tudo era uma transação. Cada relacionamento, uma negociação. Mas aqui com Elara, entre os canteiros de flores, as coisas eram simples. Ela não queria nada dele além de ver este jardim viver novamente. E essa pureza de propósito parecia ser um antídoto para sua alma cansada. Uma tarde, enquanto restauravam juntos o banco de teca, Elara lhe contou sobre seu próprio sonho. "Eu sempre quis começar uma horta comunitária", disse ela, seus olhos se iluminando. "Um lugar onde as pessoas da cidade, especialmente os idosos e as crianças que não têm espaço, pudessem vir para cultivar coisas. Um lugar para compartilhar, aprender e se conectar com a natureza." Juliano parou de lixar e olhou para ela, seu olhar intenso. "Essa é uma ideia linda. É apenas um sonho", suspirou ela. "Precisaria de terra, dinheiro, coisas que eu não tenho. Às vezes, os sonhos só precisam de uma pequena ajuda para se tornarem reais", disse ele suavemente. E algo em seu tom fez o coração de Elara pular uma batida. Naquele momento, a proximidade entre eles era tangível. O ar parecia crepitar com emoção não dita. Elara podia sentir o leve cheiro de seu perfume, uma sutil mistura de sândalo e bergamota. Ela percebeu que não o via mais como seu chefe, ou como um CEO distante. Via um homem que carregava uma grande tristeza, mas que também possuía um calor surpreendente. E isso a aterrorizava. Estava entrando em território perigoso, onde seu coração poderia ser facilmente quebrado. Nesse exato momento, o telefone no bolso do paletó de Juliano vibrou. O som já ringamente alto na tranquilidade do jardim. A postura inteira de Juliano mudou instantaneamente. O calor desapareceu, substituído pela máscara fria do homem de negócios. Ele olhou para a tela, depois levou o telefone ao ouvido. "Monteiro", disse ele, sua voz afiada e autoritária. "Não, essa reunião não pode ser remarcada. Diga ao grupo Takahashi que se eles não aceitarem os termos, nós desistimos. Não me importo com as desculpas deles. Resolva isso." Ele desligou. O jardim de repente pareceu opressivamente silencioso. O homem que acabara de proferir aquelas palavras não era o homem que estivera lixando um velho banco com ela. Aquele era Juliano Monteiro, CEO de uma corporação multibilionária. Um homem que podia decidir o destino de centenas de pessoas com um único telefonema. O muro invisível estava de volta, mais alto e mais sólido do que nunca. Elara se sentiu pequena e deslocada. Quem era ela para sonhar?
Era apenas uma jardineira, uma distração temporária de seu mundo real. Ela podia trazer o jardim de sua falecida esposa de volta à vida, mas nunca poderia entrar de verdade em seu mundo. Eu acho que devo ir para casa, murmurou ela, não ousando encontrar seus olhos. Minha mãe estará esperando. Ela apressadamente juntou suas coisas, sentindo uma necessidade urgente de escapar. Juliano não a impediu. Apenas ficou ali em silêncio, o telefone ainda na mão, um símbolo frio do abismo intransponível entre eles. Enquanto Elara se afastava, não olhou para trás. Tinha medo de que, se o fizesse, o veria ainda parado ali. Uma figura solitária em seu jardim ressuscitado, preso entre um passado que não conseguia esquecer e um presente que não conseguia abraçar completamente. O gelo podia estar derretendo, mas Elara percebeu que havia um abismo profundo sob ele e estava apavorada de cair. A confusão de Elara só se aprofundou durante o fim de semana. Juliano teve que voltar à cidade a negócios, e sua ausência deixou um estranho vazio em seus dias. O jardim, que se tornara o espaço compartilhado deles, era agora dela sozinha. O silêncio não era mais pacífico, estava pesado com perguntas não respondidas. No sábado, enquanto Elara cuidava das roseiras, um glamouroso carro esportivo vermelho subiu à entrada. Uma mulher emergiu que parecia ter saído de uma revista de moda. Era alta, com cabelos loiros e lisos, vestindo um elegante vestido de verão e óculos de sol de grife. Ela irradiava uma confiança e poder fáceis, como se pertencesse completamente àquele lugar. "Olá", disse a mulher. Sua voz suave, mas com uma ponta de condescendência ao tirar os óculos de sol. "Você deve ser a nova jardineira." "Sou a Catarina, Catarina Ferraz." O nome não significava nada para Elara, mas a maneira como Catarina o disse, como se devesse, fez Elara se sentir ainda menor. "Sou a Elara", respondeu ela, subitamente consciente de suas mãos sujas de terra e roupas de trabalho. "Elara", repetiu Catarina, provando o nome. "Pitoresco. O Juliano me falou de você. Um projetinho de caridade dele, não é?" As palavras de Catarina foram como picadas de agulha. Projetinho de caridade. A frase confirmou todos os piores medos de Elara. Era tudo o que ela era para o mundo de Juliano. "O Juliano não está aqui", disse Elara, tentando manter a voz firme. "Ah, eu sei", riu Catarina. "Eu tenho a chave, somos velhos amigos, muito, muito velhos." Ela enfatizou as últimas palavras com um sorriso malicioso. "Só passei para garantir que tudo esteja em ordem para a festa de hoje à noite." "Festa?" perguntou Elara, assustada. "Sim, apenas uma pequena reunião. O Juliano está voltando de avião esta tarde." "Ele esqueceu de te contar?" "Bem, ele sempre foi tão esquecido quando se trata de assuntos domésticos." Catarina piscou e entrou na casa, deixando Elara parada e congelada entre as rosas. A mente de Elara girou. Uma festa, velhos amigos, Catarina. Tudo se encaixava em uma imagem da qual ela não fazia parte. Sentiu-se uma intrusa, uma tola que confundira conversas de jardim com algo significativo. Queria ir embora naquele mesmo instante, mas seu orgulho e seu senso de dever com o trabalho a mantiveram ali. Continuou suas tarefas, mas seu coração não estava nelas. Cada corte da tesoura de poda, cada puxão de uma erva daninha, estava pesado de desilusão. No final da tarde, o carro de Juliano voltou. Poucos minutos depois, ele e Catarina emergiram no jardim. Eles estavam rindo de algo. À distância, pareciam perfeitos juntos, duas pessoas do mesmo mundo, da mesma classe. Catarina entrelaçou seu braço no de Juliano naturalmente. E ele não se afastou. O coração de Elara se contraiu. Era isso. Era a prova que ela não queria, mas não podia negar. Catarina era mais do que uma velha amiga. Nesse exato momento, o céu, que estivera claro o dia todo, começou a assumir um tom cinzento agourento. O vento aumentou, sussurrando pelas árvores com um som ameaçador. Outra tempestade se aproximava, mais rápida e furiosa que a anterior. "Deveríamos entrar",
disse Juliano, olhando para o céu. Elara não se moveu. Preciso ir para casa, disse ela, sua voz tensa. Minha mãe vai se preocupar. Não, disse Juliano com firmeza, caminhando em sua direção. Esta tempestade parece ruim. É perigoso demais dirigir nestas estradas agora. Você vai ficar aqui até passar. Não posso, protestou Elara, o pânico crescendo. A ideia de ficar presa nesta casa, com ele e Catarina, era uma forma de tortura. Não estou pedindo, disse Juliano, seu tom não deixando espaço para discussão. É uma ordem. Catarina ficou no terraço, de braços cruzados, observando-os com um sorriso presunçoso. As primeiras gotas de chuva começaram a cair, pesadas e frias. Em poucos minutos, tornou-se uma chuva torrencial. Relâmpagos cortaram o céu, seguidos por um trovão ensurdecedor que pareceu abalar o chão. A tempestade lá fora não era páreo para a que se formava dentro de Elara. Juliano agarrou seu braço e a puxou para dentro da casa, bem no momento em que uma rajada de vento bateu a porta atrás deles. Elara ficou pingando no vasto hall de entrada, seus cabelos e roupas vazando água da chuva no chão de mármore. Ela se sentiu totalmente perdida e impotente. Deixe-me pegar uma toalha para você, disse Juliano, sua expressão mostrando preocupação genuína. Não se incomode, disse Elara, sua voz fria como gelo. Ela deu um passo para trás, fora de seu alcance. Vou esperar na cozinha. Ela se virou, não querendo que ele visse as lágrimas brotando em seus olhos. Passou por Catarina, que lhe deu um olhar de puro triunfo. Na cozinha. Elara encostou-se no balcão, tremendo. O som da chuva batendo nas janelas e do vento uivando lá fora era um espelho do caos em seu coração. Ela consertara a cerca dele, ressuscitara seu jardim. Mas fora uma tola ao pensar que poderia um dia consertar o coração dele. Esse, aparentemente, já pertencia a outra pessoa. A tempestade os forçara a ficar juntos, mas Elara nunca se sentira tão distante dele. A vasta e moderna cozinha parecia amplificar a sensação de isolamento de Elara. Ela podia ouvir vozes e risadas da sala de estar, onde Juliano e Catarina esperavam a tempestade passar juntos. Cada som alegre era uma facada. Ela se abraçou, tentando parar um arrepio que não vinha apenas do frio, mas da dor. Ela era uma idiota, uma tola romântica que lera demais em palavras gentis e momentos de silêncio. Cerca de 1 hora depois, enquanto a noite caía prematuramente sob as nuvens de tempestade, as luzes da casa piscaram e morreram. Um raio próximo derrubara a energia de toda a área. A casa mergulhou em uma escuridão quase total, iluminada apenas pelos flashes ocasionais de fora que lançavam sombras fantasmagóricas nas paredes. Elara ouviu Juliano xingar baixinho, seguido por seus passos. Elara, você está aí? Sua voz chamou no escuro. Estou aqui, respondeu ela, sua própria voz pequena e perdida. Um feixe da lanterna de seu celular varreu a sala e pousou nela. Ele entrou, seguido por uma Catarina claramente irritada. Droga! O gerador de emergência deve ter queimado com o raio, disse Juliano, uma nota de estresse em sua voz. Vou procurar umas velas. Ele deixou o celular com elas para iluminar. Elara e Catarina ficaram em um silêncio constrangedor, com apenas a chuva e o trovão como companhia. Que bagunça! Disse Catarina finalmente, sua voz carregada de desdém. Eu odeio o campo. Sempre tem algo dando errado. Ela examinou Elara na penumbra. Suponho que você esteja acostumada com esse tipo de coisa. Elara não respondeu. Não estava com humor para um duelo verbal. Juliano voltou com várias velas grandes e uma caixa de fósforos. Ele as colocou na ilha da cozinha e as acendeu. A luz quente e bruxuleante dançou pela sala, criando uma intimidade indesejada. Suas longas sombras dançavam nas paredes. A festa definitivamente está cancelada esta noite, disse Juliano, com uma tentativa frustrada de alegria. Que pena, disse Catarina, embora seu tom não contivesse nenhum arrependimento. De qualquer forma, acho que vou subir e descansar. Me chame quando a energia voltar. Juliano, querido. Ela lhe mandou um beijo e desapareceu na escuridão do corredor.
Agora eram apenas Elara e Juliano. O silêncio entre eles ficou mais pesado. Elara podia sentir os olhos dele nela, mas manteve a cabeça baixa, olhando para seus próprios dedos entrelaçados. Elara, começou ele, sua voz mais suave. Precisamos conversar. Não há nada para conversar. Ela interrompeu, finalmente erguendo os olhos, à luz das velas. Ela podia ver confusão e um lampejo de mágoa em seus olhos. Eu entendi. Sou seu projetinho de caridade. Vi como você estava com ela. Eu não pertenço a este lugar. Juliano pareceu atordoado. Projetinho de caridade? A Catarina disse isso para você? Ele soltou um longo suspiro, passando a mão pelos cabelos. Elara, não é o que você pensa. Ah, não? Então o que é? Ela desafiou, sua voz tremendo. Ela tem a chave da sua casa. Ela te chama de querido. Ela é claramente parte da sua vida. E eu? Eu sou a jardineira. Sim, ela faz parte do meu passado, admitiu Juliano, aproximando-se. A Catarina e eu fomos noivos uma vez, muito antes de eu conhecer a Isabela. Nossas famílias arranjaram, não deu certo. Percebemos que queríamos coisas diferentes. Agora, somos apenas amigos. Ou melhor, nossas famílias ainda são parceiras de negócios. Então temos que manter uma fachada amigável. Ele parou bem na frente dela, seu olhar sincero. Ela não significa nada para mim do jeito que você está pensando. Ela estava aqui hoje porque está tentando me convencer a salvar a empresa falida do irmão dela. Essa é a única razão. Elara queria acreditar nele, desesperadamente. Mas a mágoa e a dúvida estavam muito enraizadas. Então por que você não me contou sobre a festa? Porque não era uma festa, disse ele, sua voz cheia de arrependimento. Era uma emboscada. A Catarina tomou a iniciativa de convidar alguns de nossos velhos amigos em comum, na esperança de me pressionar publicamente. Eu ia cancelar assim que chegasse em casa. Sinto muito por não ter te contado antes. Não queria te arrastar para essa confusão. Ele estendeu a mão, sua mão gentilmente segurando sua bochecha. Seu toque era elétrico, quente e terno. Elara, olhe para mim. Ela lentamente ergueu os olhos para os dele. Desde que minha esposa morreu, eu tenho vivido em um mundo sem cor, disse ele, sua voz caindo para um sussurro emocional. Tudo era negócios, dever, vazio. Eu fechei aquele jardim da mesma forma que fechei meu coração. Pensei que nunca mais sentiria nada. Ele moveu o polegar, acariciando sua bochecha. E então você apareceu, com seu martelo e sua teimosia. Você não consertou apenas uma cerca. Você começou a consertar algo dentro de mim que eu pensava estar quebrado para sempre. Você trouxe cor de volta à minha vida, Elara. Você trouxe riso, e calor, e esperança. As lágrimas que Elara vinha segurando finalmente escorreram por suas bochechas. A Catarina pertence ao meu passado, um passado ao qual não tenho desejo de retornar, continuou ele, seus olhos fixos nos dela. Você é o meu presente. E espero, o meu futuro. A luz bruxuleante das velas, com a tempestade roncando lá fora. Juliano inclinou a cabeça e pressionou suavemente seus lábios nos dela. O beijo não foi apressado ou exigente. Foi cheio de ternura, arrependimento e uma promessa silenciosa. Tinha o gosto do sal de suas lágrimas e do doce alívio de uma verdade finalmente dita. Naquele momento, os mal-entendidos, o ciúme e os muros invisíveis se dissolveram na escuridão, deixando apenas duas pessoas encontrando abrigo uma na outra da tempestade. O beijo à luz de velas mudou tudo. Foi uma confissão, um começo. Enquanto a tempestade lá fora finalmente se dissipava nas primeiras horas da manhã, deixando para trás um ar limpo e silencioso. A tempestade nos corações de Elara e Juliano encontrou sua paz. Eles passaram a noite conversando, compartilhando seus medos e esperanças mais profundos no brilho quente das velas. Pela primeira vez, não havia muros entre eles. Mas o mundo real não esperou muito. Na manhã seguinte, enquanto a energia voltava e o sol lançava raios fracos através das nuvens que se dissipavam, uma van de um tabloide estava estacionada no final da estrada.
um fotógrafo, provavelmente avisado por uma Catarina despeitada, tirara uma foto de Juliano levando Elara para casa nas primeiras luzes da manhã. A foto estava granulada, mas foi o suficiente para causar uma explosão. Dias depois, estava na capa: CEO bilionário Juliano Monteiro e jardineira misteriosa. Uma história de Cinderela ou um escândalo em formação? O mundo de Juliano explodiu. O conselho de administração de sua corporação ficou nervoso. Os investidores começaram a fazer perguntas. No mundo deles, a imagem era tudo. E um relacionamento com uma garota, sem nome e sem um tostão, era visto como um risco, uma distração desnecessária. Juliano tentou proteger Elara do pior. Ele fez com que sua equipe jurídica abafasse os rumores e ameaçasse processos contra qualquer jornal que invadisse sua privacidade. Mas ele não conseguiu parar os sussurros, os olhares. Quando Elara ia ao supermercado na cidade, sentia os olhos nela. Alguns a olhavam com curiosidade, alguns com inveja e alguns com desprezo. Ela passara de invisível a centro das atenções e era sufocante. A maior pressão veio de dentro da própria corporação de Juliano. Ele recebeu uma ligação de Marcos Torres, o presidente do conselho e um velho amigo de seu pai. Juliano, disse Marcos, seu tom severo. O que diabos você está fazendo? As ações caíram 2 pontos desde que aquela foto saiu. Nossos parceiros japoneses estão preocupados com a estabilidade na liderança. Você precisa consertar isso. Isso não tem nada a ver com os negócios, Marcos, respondeu Juliano, sua própria voz firme. Minha vida privada é minha. Não quando você é o rosto das empresas Monteiro, retrucou Marcos. Você conhece as regras. Um homem na sua posição precisa de uma parceira que seja adequada, alguém que possa estar ao seu lado em eventos, alguém que entenda o nosso mundo, não uma jardineira sem contatos. As palavras eram cruéis, mas refletiam a dura realidade do mundo que Juliano habitava. Naquela noite, Juliano visitou Elara. Ele parecia cansado e tenso. Não lhe contou sobre sua conversa com Marcos, mas ela podia ver o peso em seus olhos. Talvez eles estejam certos, disse Elara em voz baixa, olhando pela janela de sua pequena casa. Talvez eu não me encaixe no seu mundo. Não diga isso, disse Juliano, aproximando-se por trás dela e envolvendo-a com os braços. O único mundo que importa é aquele que construímos juntos. Mas o seu mundo está desmoronando por minha causa, disse ela, sua voz embargada. Sua carreira, sua reputação, tudo pelo que você trabalhou tanto. Não posso ser a razão pela qual você perde tudo. Você não é a razão, insistiu ele, virando-a para encará-lo. Você é a razão para lutar, Elara. Passei tempo demais vivendo em uma gaiola dourada, seguindo regras que outras pessoas fizeram. Esqueci o que significava viver de verdade. Você me lembrou? Mas Elara ainda podia ver o conflito em seus olhos. Ela o amava o suficiente para saber que ele também amava sua empresa, o legado de sua família. Forçá-lo a escolher entre ela e isso era impensável. Poucos dias depois, a pressão chegou ao auge. O conselho convocou uma reunião de emergência. A mensagem era clara. Ou Juliano terminava este relacionamento inadequado e fazia uma declaração pública, ou eles iniciariam os procedimentos para um voto de desconfiança para removê-lo como CEO. Era um ultimato. O legado de seu pai, o trabalho de sua vida, versus a mulher que reabrira seu coração. Na noite anterior à reunião, Juliano não conseguiu dormir. Ele vagou pelo jardim que Elara trouxera de volta à vida. Estava vibrante sob a luz da lua, cheio de vida e beleza. Era um testemunho tangível do efeito dela em sua vida. Ele sentou-se no banco que haviam consertado juntos, sentindo-se dividido. O que ele poderia fazer? Poderia desistir de Elara? Voltar para sua vida vazia, mas segura? O pensamento o deixava fisicamente doente. Mas poderia virar as costas para tudo o que sua família construíra? Deixar homens como Marcos Torres destruí-lo? Elara, em sua pequena casa no pé da colina, também não conseguiu dormir. Ela sabia da reunião, ouvira os rumores na cidade, sabia da escolha impossível que Juliano enfrentava, e com um amor que era puro e doloroso,
Ela tomou sua própria decisão. Na manhã seguinte, ela deixou uma carta na porta de Juliano. Meu querido Juliano, dizia, eu não posso ser aquela que destrói o seu mundo. Meu amor por você é maior do que o meu desejo de estar com você. Escolha o seu legado. Escolha a sua vida. Fique bem, para sempre sua, Elara. Então ela fez uma pequena mala. Combinou com uma vizinha para cuidar de sua mãe por alguns dias e pegou um ônibus para uma cidade sem nome. Ela tinha que desaparecer da vida dele para libertá-lo. Era o último ato de amor que podia dar, mesmo que isso estilhaçasse seu próprio coração. Quando Juliano encontrou a carta, seu mundo desabou. A escolha que o conselho lhe dera de repente se tornou sem sentido. Um mundo sem Elara não era um mundo em que ele quisesse viver. Não importava quanto dinheiro ou poder tivesse. Naquele momento, tudo ficou claro. Ele sabia o que tinha que fazer. Ele não tinha apenas que escolhê-la, ele tinha que provar que ela era a única escolha. Juliano não foi à reunião do conselho. Em vez disso, fez uma série de telefonemas. Sua voz calma, mas cheia de aço. Ligou para sua equipe jurídica, seu CFO e seu chefe de comunicação. Estava se preparando para uma luta. Mas não a que todos esperavam. Enquanto isso, Elara sentava-se em um café anônimo a centenas de quilômetros de distância. Sentia-se vazia e à deriva. Toda vez que o sino da porta tocava, ela pulava, uma parte tola dela ainda esperando que Juliano a encontrasse. Mas ela dizia a si mesma que fizera a coisa certa. Sacrificara sua felicidade pela dele. 2 dias depois, navegando pelas notícias em um computador público na biblioteca, ela viu uma manchete que a fez parar de respirar. Juliano Monteiro renuncia ao cargo de CEO. Choca Wall Street com o projeto Jardim da Esperança. Seu coração martelou contra as costelas. Ela clicou no artigo freneticamente. Juliano não apenas renunciara. Ele vendera uma parte significativa de suas ações nas empresas Monteiro, o suficiente para perder o controle acionário, mas ganhar uma fortuna maciça. E com esse dinheiro, ele estabelecera uma nova fundação de caridade, a Fundação Elara. A primeira missão da fundação, afirmava o artigo, era comprar um grande terreno negligenciado no centro de sua cidade natal e transformá-lo em uma horta comunitária chamada Jardim da Esperança de Elara. O projeto forneceria canteiros gratuitos, ferramentas e aulas de jardinagem para todos, com foco especial na criação de um ambiente terapêutico para idosos e programas educacionais para crianças. O artigo citava Juliano de uma coletiva de imprensa surpresa que ele realizara. Por anos, busquei um sucesso definido por números em um balanço. Esqueci que o verdadeiro valor não está no que você possui, mas no que você constrói, no que você nutre e em quem você ama. As empresas Monteiro continuarão a prosperar sob nova liderança. Mas eu encontrei um novo propósito. Este propósito foi inspirado por uma mulher extraordinária que me ensinou que mesmo o terreno mais árido pode florescer com amor e cuidado suficientes. O nome dela é Elara Ribeiro. E este é o meu presente para ela, para a nossa cidade e para um futuro onde pequenos sonhos podem se transformar em grandes coisas. Lágrimas escorriam pelo rosto de Elara enquanto ela lia as palavras. Ele não escolhera. Ele criara um terceiro caminho. Não abandonara seu legado, ele o redefinira. Não escolhera entre ela e seu mundo, decidira construir um novo com ela. Naquela noite, quando voltou para seu quarto de motel barato, houve uma batida na porta. Quando ela abriu, Juliano estava parado ali. Ele parecia cansado, mas seus olhos brilhavam de uma forma que ela nunca vira antes. Levei um tempo para te encontrar, disse ele suavemente. Juliano, o que você fez? Sussurrou ela, ainda em choque. Sua empresa? É apenas uma empresa. Ele interrompeu, entrando e fechando a porta. Percebi que se tivesse que te perder para mantê-la, não valia a pena. Você se lembra de me contar sobre seu sonho? Sobre uma horta comunitária? Ela assentiu, sem palavras. Quero construir esse sonho com você. Elara, disse ele, pegando suas mãos. Não como um benfeitor rico, mas como um parceiro, como alguém que vai cavar na terra com você,
plantar sementes e ver as coisas crescerem. Eu não preciso de uma sala de diretoria. O lugar que eu quero estar é ao seu lado. Seja em um jardim ou em uma pequena casa no pé de uma colina. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Não se ajoelhou. Apenas olhou em seus olhos, seu coração nu em seu rosto. Não tenho mais um império para te oferecer, mas tenho todo o meu amor, meu respeito e uma promessa de passar o resto da minha vida te fazendo feliz. Elara Ribeiro, você quer construir nosso futuro comigo? Elara chorava, mas desta vez eram lágrimas de pura alegria. Sim, sussurrou ela. Sim, claro que sim. Juliano abriu a caixa. Dentro não havia um diamante gigante. Em vez disso, havia um delicado anel trabalhado na forma de um pequeno ramo de oliveira. Um símbolo de paz e novos começos. Era perfeito. Ele deslizou o anel em seu dedo. Serviu perfeitamente. E quando ele se inclinou para beijá-la, não foi um beijo desesperado em uma tempestade, mas um beijo de certeza. De volta para casa. Eles não se mudaram de volta para a mansão na colina. Em vez disso, mudaram-se para uma casa mais modesta na periferia da cidade, perto o suficiente para cuidar da mãe de Elara e para caminhar até a horta comunitária todos os dias. Juliano, o ex-CEO bilionário, aprendeu a usar um cortador de grama e a diferenciar uma erva daninha de uma muda. Elara, a outrora jardineira invisível, tornou-se uma líder comunitária amada, seu sorriso iluminando o jardim da esperança de Elara tornou-se o coração da cidade. Era um lugar onde vizinhos se tornavam amigos, onde crianças aprendiam a magia da natureza e onde almas cansadas encontravam paz. E no centro de tudo, você sempre podia encontrar Elara e Juliano, de mãos dadas, trabalhando lado a lado, seu amor tão constante e vibrante quanto o jardim que eles cultivaram juntos. Eles provaram que as melhores cercas não são as que dividem, mas as construídas em torno de uma vida compartilhada, um sonho compartilhado e um amor que poderia tornar tudo possível. Coda. Às vezes, construímos cercas ao nosso redor, não de madeira ou pedra, mas de medo, de dor, das expectativas da sociedade. Acreditamos que essas cercas nos protegem, mantendo-nos seguros em nossos pequenos mundos familiares. Mas, na maioria das vezes, elas apenas nos mantêm isolados, impedindo que a luz e novas possibilidades entrem. A história de Elara e Juliano é um lembrete de que, às vezes, é preciso uma tempestade para derrubar essas cercas. É preciso um pequeno e corajoso ato para iniciar o processo de conserto. O amor, em sua forma mais pura, não é encontrar uma pessoa perfeita em um mundo perfeito. É encontrar alguém que vê suas peças quebradas, os jardins esquecidos de sua alma, e não foge. Em vez disso, fica, pega sua mão, oferece um martelo e diz: vamos reconstruir isso juntos. Talvez o maior valor na vida não se encontre no que possuímos, mas no que temos a coragem de consertar, em nós mesmos e nos outros. Trata-se de encontrar a beleza na imperfeição, a força na vulnerabilidade e perceber que o verdadeiro lar não é um lugar, mas a presença de uma pessoa que te vê, verdadeiramente te vê, e escolhe ficar. Obrigado por dedicar seu tempo a esta história. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de clicar em gostar, compartilhar esta história com seus amigos e familiares e se inscrever no canal para não perder mais histórias significativas.